Já teve vontade de ocultar alguns filtros para ganhar espaço ou alternar entre dois ou mais gráficos no mesmo lugar dentro do Power BI? Então, o vídeo de hoje é exatamente sobre isso. Nós vamos falar sobre bookmarks. Já aperta o like e fica comigo até o fim desse vídeo. O que é bookmark? O bookmark ele serve para a gente simular uma usabilidade de aplicativo, onde a gente pode apertar um botão para executar uma ação dentro do Power BI, seja abrir e fechar um filtro, seja ocultar alguma coisa, seja fazer os filtros serem limpos automaticamente, fazer um gráfico trocar pelo outro. Então, o que a gente vai fazer no vídeo de hoje? A gente vai fazer duas coisas. Nós vamos replicar isso aqui, que é um filtro escondido, onde a gente tem o filtro. E depois disso, nós vamos fazer um gráfico em que a gente alterna entre duas situações diferentes dentro do mesmo gráfico, utilizando o bookmark. Beleza? Então, primeiro de tudo, eu já dupliquei a página aqui. E o que a gente tem que fazer? Para ativar o bookmark, a gente tem que ter aqui nas opções do lado, né, a seleção, que são os itens que a gente vai selecionar, e o bookmarks, que é essa marquinha aqui de como se fosse um marca-texto, tá? Aí aqui é os bookmarks que a gente tem. Então, primeiro de tudo, o que eu vou fazer? Eu vou pegar os dois filtros que eu quero, por exemplo, vamos lá. Eu quero um filtro de calendário, de ano, vamos facilitar a nossa vida, tá? Eu quero esse filtro de ano, vamos largar ele aqui na tela. E eu quero um filtro de território, sei lá, país. Aqui. Deixa eu criar como um novo, né? Aqui. Então, aqui os dois filtros, tá? Então, agora eu quero organizar qual vai ser a minha seleção. Estão vendo que cada item, ó, ele tem uma seleção aqui, ó. Ó, estão vendo? E a gente pode agrupar ou não esses itens. Então, eu quero acrescentar um fundo aqui para a gente ter como algo que destaque dentro do nosso filtro. Então, eu vou vir aqui e vou criar uma forma. Vamos pegar um shape aqui mesmo, um triângulo. Fazer igual o outro, tá? Fazer azul também. Aqui tá ele. E aí aqui, ó, estão vendo que ele fica numa ordem. Essa ordem é a ordem que ele vai aparecer. Ó, então se eu botar esses aqui, ó, estão vendo que eles somem? Por quê? Porque eles estão atrás do shape, que é esse triângulo, retângulo azul. Então eu vou passar eles para cima, ó. E aí estão vendo que eles estão aqui agora no nosso filtro aqui. O retângulo está atrás. Então eu só vou organizar aqui agora para ele ficar um pouquinho menor e um pouquinho mais curto. Aí. Agora vem um pouquinho mais para baixo. Beleza. E agora o que eu vou fazer? Eu vou selecionar os três. Ó, selecionei aqui, ó. Estão vendo que os três estão selecionados. E aqui, ó, no visual, não aqui, tá? Tanto faz, na verdade. Aqui ou aqui, eu vou botar, ó, group. Ó, estão vendo que ele criou um grupo 1? Aí eu vou botar aqui, ó, filtro. Tá? Então, estão vendo que aqui é o filtro? Beleza, né? Então, agora eu posso ou acrescentar uma imagem, se eu quiser vir aqui para utilizar como um botão uma imagem, ou eu posso usar um botão mesmo, tá? Eu vou botar aqui, ó, um botão fingindo que é um bookmark. Vamos usar esse botãozinho aqui e vamos deixar ele aqui no canto, tá? No meu exemplo inicial, ó, eu usei esse símbolo de filtro. Vocês podem ir na internet, tem vários sites que a gente consegue pegar essas imagens para utilizar aqui, tá? Mas vamos pegar uma que a gente já tem. Então tá aqui ela. Beleza. Agora o que eu tenho que fazer? Eu tenho que criar as ações. Quais ações? Ativo e inativo, né? Então, vamos lá. Eu vou duplicar esse botão aqui. E esse aqui, eu vou trocar a cor dele. E icon
e vamos botar uma cor azulzinha também, tá? E esse aqui vamos trocar então de cinza para branco. Então temos duas cores. Vamos dizer que esse é o ativo e esse é o inativo, tá? Então o que eu tenho que fazer? Eu vou fazer a seleção do que eu quero para criar a minha foto. O bookmark, na verdade, ele tira uma foto da tela com aquele layout e depois uma segunda foto sem aquele layout. Então, o que eu quero? Aqui, eu tenho que sempre selecionar o que eu quero que participe. Então, primeiro de tudo, eu quero ele ativo. Quando ele estiver ativo, eu vou querer que o botão azul esteja ligado e o branco desligado. Então, como é que a gente faz? Ó, esse aqui é o azul, esse aqui é o branco. Então, ó, aqui ó, eu quero esconder esse visual. Vou clicar nele. Ó, estão vendo que ele sumiu? Beleza. Agora eu seleciono isso, os três itens que eu quero, ó, o botão ativo e o conjunto de filtro. Vou vir aqui adicionar um bookmark, tá? Aí eu vou chamar de filtro, filtro vídeo, tá? E aí aqui é uma coisa muito importante, tá? Quando a gente deixa flegado data, toda vez que a gente apertar o botão, ele vai literalmente tirar uma foto da tela exatamente como está. Ou seja, com os filtros aplicados, com os filtros, as seleções, tudo exatamente como está aqui na tela. Então a gente usa muito essa opção de data para limpar filtro. Ah, eu tiro uma foto de tudo sem filtro e pá, tiro o bookmark. E aí coloco como um botão. Então, toda vez que a gente clicar, ele vai automaticamente limpar os filtros. É uma coisa bem legal de fazer, tá? Mas aí aqui no nosso caso, a gente não quer que as datas, os dados, fiquem com registro. A gente quer que mantenha exatamente como está, independente do que está sendo aplicado. Então, eu vou tirar isso aqui. E aqui, ó, eu quero na current page, ou seja, eu quero que isso aqui só funcione na minha página atual. E aqui é muito importante também. Eu quero que o bookmark seja aplicado para tudo que tem na tela ou só para os que eu selecionei. Eu quero só para os selecionados, tá? E aí eu venho aqui e clico em Update. Beleza. Agora eu vou criar um novo e vou trocar. Eu quero que o meu botão branco, que é o botão azul suma, o botão branco volte e o meu filtro fique escondido. E aí eu vou vir aqui, seleciono novamente eles, vou vir aqui nesse Bookmark 4, vou aqui. Ó, às vezes ele se perde, tá? A gente às vezes tem que fazer de novo. O bookmark às vezes é meio bugado, isso acontece. Então vamos lá, eu quero ativo, eu quero esse aqui e esse aqui ativo. Vou selecionar os três de novo. Isso acontece, tá? Normalmente a primeira vez que tu grava ele buga, aí tu tem que fazer de novo. Então eu vou vir aqui dar um update. Agora eu vou vir no bookmark 4. Esse aqui, o azul, o branco aparece, o azul e esse aqui some. Vim aqui e vou vir aqui e não quero data. E salvo visual selecionado e vou dar um update. Então, ó, esse aqui está ligando, esse aqui está desligando. Estão vendo? Quando eu aperto, ó, esses aqui aparecem. Quando eu não aperto, esse aqui só aparece. Então, eu vou chamar aqui filtro vídeo on. E aqui, vou só renomear filtro vídeo off, tá? E agora, o que a gente faz? Eu vou vir aqui nesse botão, ó, vou vir em ação, e eu quero que tipo de ação? Eu quero um bookmark. Qual bookmark? Meu filtro vídeo on. Porque esse aqui é o desativado. Eu quero que apertando ele ligue. Então, apertei. Tá aqui meu botão. Aí agora eu venho nesse aqui. Mesma ação, bookmark, mas agora eu quero a filtro off. Aperto, sumiu. Agora vamos só ajeitar aqui para ficarem as duas no mesmo lugar. Para não dar diferença. E isso aqui eu não quero aqui, né? Vamos deixar ele aqui. Então deixa eu só fechar aqui para ficar melhor de visualizar. Aqui, então eu tenho meu filtro. Aí eu, Austrália, selecionei ela.
clico aqui, fecho, e continua exatamente como está todos os filtros aplicados. Quero vir aqui de novo, vou aqui, Austrália, seleciono França, tá? Como é que funciona aquilo que eu falei para vocês de limpar o filtro? Então, eu vou mostrar, tá? Vamos lá. Eu quero tirar uma foto com os filtros limpos, tá? Então, eu vou deixar eles fechados, mas com filtro limpo. Então, eu vou vir aqui em Bookmark de novo. Vou chamar aqui de limpar filtro. O que eu quero? Que mantenha a data, todos os visuais, tá? Então, ele vai manter tudo limpo. E vou dar um update, tá? Vamos acrescentar agora aqui um botão que eu vou chamar esse aqui, Reset, tá? Vou acrescentar ele aqui do lado. Vou vir aqui e vamos adicionar uma ação. Aqui, quero uma ação nele. Que é ação? Um bookmark. Qual bookmark? Limpa filtro. Então vamos lá. Ó, limpei aqui meu filtro, peguei Canadá e França, tá? E fechei. Agora eu quero limpar meu filtro. Ó, apertei. Estão vendo que, ó, ele limpou o filtro? Bem legal, né? Então, independente do filtro que eu fizer aqui, ó, se eu apertar, ele volta para o estado original, fecha e volta para o estado original. Então, às vezes, quando tem muito filtro e tu quer que o usuário tenha a opção de limpar, ou tu já quer deixar um padrão, por exemplo, sempre o ano atual selecionado, ou filtros pré-definidos, tu usa essa opção e ele vai dar certo, tá? Vamos então agora para a terceira e último exemplo, que é alterar gráficos. Então vamos dizer que eu quero fazer aqui, ó, vamos criar só numa outra tela, vou duplicar aqui, deixa eu pegar esse aqui, tá? E vamos aqui, vou aumentar ele para que o objetivo aqui não é ficar bonito, é só mostrar. Então vamos dizer que eu quero um gráfico por período, e eu quero um gráfico por, sei lá, opa, tem alguma coisa. Ah, tá. Vamos lá, por tipo de produto. Então tá, gente. Aqui eu tenho dois tipos, tá? Então eu tenho país e por tipo, beleza? Então aqui, pessoal, eu tenho por país e tipo de equipamento, se é bike, acessórios ou roupas, tá? Então como é que a gente pode fazer? A gente pode vir aqui nos bookmarks, no seletor, mesma coisa da outra, e aqui, ó. Aí eu vou dar um nome aqui. Vendas país, vendas. Essa aqui é a vendas país, desculpe. Ah, isso é muito importante, ó. Se eu renomeio, eu esqueci de avisar, ó. Estão vendo que ele mudou o título aqui? Então eu não quero isso, né? Eu quero o mesmo título. Então aí a gente vai ter que selecionar sem poder alterar o título, tá? Daqui para se organizar. Então a gente vai ter que ir no olho mesmo. Então eu quero aqui, ó. Vamos chamar de país. Então eu vou selecionar os dois. Vou vir aqui. Não quero a data. Quero só os selecionados. E eu vou chamar de país 1. Não. Venda por país. Beleza? Vou acrescentar outra aqui. Vamos trocar. E esse cara aqui. Vem aqui. Vem aqui. Vamos lá. Eu quero não data. Só os visuais selecionados. E vou dar um update. Venda por categoria. Então, ó, quando eu estou clicando, ó, como eu falei, às vezes ele buga. Vamos lá de novo. Aqui e aqui estão os dois selecionados. E vou dar um update de novo. Ó, agora ele foi. Não me perguntem por quê, se alguém souber a resposta, mas sempre que tu configura assim, ele dá uma bugadinha, tu tem que fazer alguma coisa de novo. Então é sempre bom ir conferindo. Beleza. Agora eu vou inserir um botão
E eu vou botar aqui, ó, navegador. Eu vou nessa opção navegador de bookmark. Quando eu ponho essa opção de navegador de bookmark, tá vendo que ele vai aparecer todos os bookmarks que eu tenho, todos esses aqui? Então, o que é legal de fazer? Eu vou selecionar os dois que eu quero, que é esses aqui, tá? Vou agrupar e vou chamar aqui de vendas, tá? E aí agora aqui, ó, na minha opção de filtro, eu vou vir aqui no formato. E aqui no bookmarks, ó, eu não quero todos. Eu quero só o que eu agrupei. Toda vez, ó, ele vai aparecer todos e vendas. Toda vez que tu agrupa um grupo de bookmarks aqui, ele vai aparecer. Então eu quero só de vendas. Ó, vendas por país, vendas por categoria. Vou botar isso aqui para cima. E aí, deixa eu fechar esse monte de coisa. E aí ficou agora aqui, ó, vendas por país, vendas por categoria e o filtro dinâmico, tá? Esse aqui de categorias, ele tem uma outra maneira que a gente pode fazer, tá? Que é utilizando parâmetros, mas isso aí eu vou fazer no próximo vídeo também, que para esse tipo de mudança aqui, acaba sendo mais legal do que usar bookmarks. Mas é uma opção aqui, três maneiras de fazer bookmarks, então. Filtros, alterando entre gráficos, limpar filtros e criar filtros escondidos. Beleza? E aí, pessoal, o que acharam do vídeo de hoje? Curtiram? Me deixem saber tudo aqui nos comentários. Não esqueçam de se inscrever, ativar as notificações e a gente se vê no próximo vídeo.